Seja muito bem-vindo. Sim, você mesmo. Se chegou até aqui, é porque tem curiosidade, coragem, ou talvez só tropeçou no vídeo e ficou intrigado com o nome Dom Casmurro. Muita gente diz que esse livro é difícil, que é só para vestibular, ou que é chato demais. Pois bem, desafio aceito. Essa aqui é uma versão com a linguagem dos dias de hoje, uma adaptação feita com muito cuidado, para você entender tudo, aproveitar a história e, quem sabe, até se divertir no caminho. Eu sou Robson Alan e decidi dar voz a esse clássico com um novo olhar, sem complicação, sem palavras rebuscadas, só a essência do que importa, com emoção, com clareza e com aquela vibe de estar ouvindo um bom papo. Então coloca o fone, se ajeita aí onde estiver e embarca comigo nessa jornada literária. Começa agora o meu Dom Casmurro. Capítulo 1. Uma noite dessas, voltando do centro para o Engenho Novo, encontrei no trem um rapaz aqui do bairro, que eu conhecia só de vista e de chapéu. Me cumprimentou, sentou ao meu lado, falou sobre a lua e os ministros e terminou recitando uns versos. A viagem era curta e os versos talvez nem fossem tão ruins, mas como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Isso foi suficiente para ele parar de ler e guardar os versos no bolso. Pode continuar, falei, acordando. Já terminei, murmurou ele. Estavam ótimos. Vi que ele fez menção de tirar os versos de novo do bolso, mas desistiu. Estava ofendido. No dia seguinte, saiu falando mal de mim e acabou me apelidando de Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos mais reclusos e calados adotaram o apelido, e ele pegou de vez. Não fiquei bravo. Contei a história para os meus amigos da cidade, e eles, por brincadeira, também começaram a me chamar assim. Alguns até escreviam nos bilhetes: Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Sai dessa caverna do Engenho Novo e vai passar uns dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não pense que está dispensado do teatro amanhã. Venha, durma aqui na cidade. Te dou camarote, chá e cama. Só não te dou moça. Não adianta consultar dicionários. Casmurro aqui não tem o significado comum, mas sim aquele que o povo deu. Homem calado, fechado em si. O dom veio por ironia, como se eu fosse um fidalgo, e tudo isso só porque cochilei. Também não encontrei título melhor para essa minha história. Se não surgir outro até o fim, vai esse mesmo. Aquele poeta do trem vai saber que não guardo rancor, e com um pouco de vaidade, pode até pensar que, como o título é dele, o livro também é. Capítulo 2. Agora que já expliquei o título, vou começar a escrever o livro, mas antes, deixa eu te contar o que me motivou a pegar a caneta. Vivo sozinho, com um único criado. A casa onde moro é minha. Mandei construir com um objetivo bem específico, que até me constrange dizer, mas vou contar assim mesmo. Um dia, há muitos anos, decidi reproduzir no Engenho Novo a casa onde cresci, na antiga rua de Mata-Cavalos. Queria que fosse parecida em tudo com a outra, que já tinha sido demolida. O pedreiro e o pintor entenderam bem as instruções. É a mesma casa, com 2 andares, 3 janelas na frente, varanda nos fundos, as mesmas alcovas e salas. Na sala principal, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Guirlandas de flores pequenas, grandes pássaros com flores no bico, desenhos das estações nos cantos e nas paredes, medalhões com César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes embaixo. Não sei por que esses personagens. Quando nos mudamos para a casa da Rua de Mata-Cavalos, ela já era assim. Acho que era moda da época misturar temas clássicos com pinturas coloniais. O resto também é parecido: um pequeno quintal, flores, horta, uma árvore alta, poço, tanque, uso louça e móveis antigos. Aqui dentro é tudo igual ao que era, só lá fora mudou. A rua ficou barulhenta, mas aqui dentro é paz total. Meu objetivo era ligar as 2 pontas da vida, reviver na velhice o que vivi na adolescência, mas não consegui. Nem a casa, nem eu somos mais os mesmos.
O que existe aqui é só a aparência. O sentimento, o que eu era de verdade, ficou para trás. Mesmo que me dessem uma certidão dizendo que tenho 20 anos, não enganaria a mim mesmo, só aos outros. Meus amigos antigos já morreram todos. Os poucos que sobraram são recentes. Minhas amigas também são poucas, e quase todas fingem que ainda sou jovem. A vida mudou, não sei se para melhor ou pior. Tem menos encanto, mas também menos espinhos. Eu quase não saio, não falo muito, me distraio pouco, cuido da horta, leio, como bem e durmo razoavelmente. Mas até essa rotina cansa. E aí me veio a ideia de escrever um livro. Pensei em falar de leis, de política, de filosofia, mas me faltou energia. Pensei em fazer uma história sobre os subúrbios, mas ia precisar de muitas datas e documentos. Foi então que os bustos pintados na parede começaram a me falar. Disseram que, já que não consegui reviver o passado com tijolos, deveria tentar com palavras. Talvez contar o que vivi me ajudasse a sentir de novo. Talvez as lembranças voltassem como sombras passando rápidas, e aqui estou, pronto para começar a escrever essas memórias, começando por uma tarde inesquecível de novembro. Capítulo 3. Eu estava prestes a entrar na sala de visitas quando ouvi alguém dizer meu nome. Me escondi atrás da porta. A casa era a da rua de Mata-Cavalos. Era novembro e o ano... Bom, é meio antigo, mas não vou trocar a data só para agradar quem não gosta de histórias velhas. Era 1857. Dona Glória, a senhora ainda quer colocar o nosso Bentinho no seminário? Está na hora e pode surgir um problema. Que problema? Um problema sério. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de pensar um pouco, foi olhar o corredor. Não me viu. Voltou e, abaixando a voz, disse que o problema era a casa ao lado, a família do Pádua. A família do Pádua? Faz tempo que quero dizer isso, mas não tinha coragem. Acho errado o Bentinho andar sempre com a filha do Tartaruga. Se eles começarem a namorar, vai ser difícil separar os dois. Não acho isso. Crianças, metidos em canto, é só uma forma de dizer. Sempre estão juntos. Bentinho quase mora lá. A menina é meio sem juízo. O pai finge que não vê. Aposto que ele torce para que isso vire namoro. Mas José Dias... Eles brincam como crianças. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 semana passada. Cresceram juntos, desde a enchente que destruiu tudo da família Pádua. Pode ser. Tomara que eu esteja errado, mas é bom agir logo. Está certo. Vou tratar logo de colocá-lo no seminário. Ótimo. Se a senhora ainda quer que ele seja padre, isso é o principal. Ele vai seguir a vontade da mãe. E a igreja ainda tem grande futuro no Brasil. Governou como quis. Interrompeu meu tio Cosme, ranzinza como sempre. Não estou defendendo ninguém. Só digo que o clero ainda tem força no país. Você quer é um casaco novo. Vá buscar o gamão. Quanto ao menino, se tem que ser padre, é melhor que não comece a rezar missa escondido atrás da porta. É promessa, tem que ser cumprida, disse minha mãe. Sei que você prometeu, mas... prometer assim... Prima Justina, o que você acha? Cada um sabe de si, mas Deus sabe de todos. Mesmo assim, promessa antiga. Está chorando, mana Glória? Ora essa. Isso é coisa de chorar? Minha mãe chorava em silêncio. Prima Justina foi consolá-la. Eu quase entrei na sala, mas algo me segurou. Fiquei ouvindo o resto da conversa meio tonto. Capítulo 4. José Dias adorava usar palavras difíceis e exageradas. Era o jeito dele dar mais importância ao que dizia. Vivia dizendo que as coisas eram gravíssimas, urgentes, inesquecíveis. Mesmo quando não era nada demais, ele dava um ar de importância que confundia os outros. Um dever amaríssimo, repetia ele com aquele ar dramático, como se estivesse sofrendo por mim. Naquele dia, depois da conversa com minha mãe sobre o seminário, José Dias foi buscar o gamão, aquele jogo de tabuleiro que ele e meu tio Cosme jogavam todas as tardes. Eu, ainda escondido no corredor, vi ele passar. Era magro, vestia calças brancas engomadas, gravata justa ao pescoço e um casaco leve, desses de meia estação, mas ele usava como se fosse uma farda. Tinha já uns 55 anos, calvo no topo da cabeça, com cabelo nas laterais e andava sempre devagar, como se cada passo fosse um pensamento profundo.
Parecia um raciocínio andando, mas ele nem sempre era assim. Às vezes, falava com empolgação, se mexia rápido, ria bastante, mesmo quando a piada não tinha graça. Ele fazia questão de parecer alegre, mesmo quando a alma estava longe disso. Nas horas sérias, virava outro homem. A voz baixava, os gestos ficavam lentos, e ele assumia um ar solene que impressionava quem não o conhecia bem. Para mim, ele era um mestre das aparências. José Dias era o que chamávamos de agregado. Morava conosco desde que eu era criança, lá na fazenda de Itaguaí. Chegou um dia como quem não queria nada, se oferecendo para cuidar dos doentes com homeopatia. Levava um livro de medicina no bolso e uma caixa com frascos de remédios. Curou um capataz e uma escrava, e quando meu pai quis pagar, recusou dizendo que só queria ajudar os pobres. Meu pai ficou impressionado e ofereceu a ele moradia e comida. José Dias disse que voltaria à Europa, mas 2 semanas depois já estava de volta, aceitando morar com a gente. Sem salário, só com roupa lavada e lugar para dormir. Depois, nos mudamos para o Rio de Janeiro. Quando meu pai foi eleito deputado, ele veio junto, como parte da família. Morava num quarto dos fundos, lia bastante e ajudava no que podia. Foi um bom agregado, sabia agradar, não dava palpite fora de hora, não abusava da confiança e se vestia com simplicidade, mas sempre limpo e elegante. Lia o suficiente para conversar com todos da casa e gostava de falar sobre tudo, desde astronomia até política francesa. Gostava de repetir que só não tinha voltado para a Europa por causa do nosso carinho. Abaixo de Deus, essa família é tudo para mim, dizia, olhando com devoção para minha mãe. Tio Cosme, que era mais prático, perguntava: abaixo ou acima? Abaixo, claro, respondia José Dias com um sorriso. Minha mãe sorria satisfeita com a resposta. Era religiosa, e tudo o que envolvesse Deus tocava seu coração. De vez em quando, dava a José Dias algum dinheiro escondido, pois sabia que ele não tinha renda fixa. Tio Cosme também confiava nele. Sempre que precisava copiar algum documento do tribunal, pedia ajuda a José Dias, e ele fazia com prazer, escrevendo com letra bonita e sem cobrar nada. No fundo, ele sabia que era necessário para todos ali, e usava isso com inteligência. Nunca se impunha, mas estava sempre presente. Era aquele tipo de pessoa que você não sabe bem como chegou, mas quando percebe, não consegue mais tirar da sua vida. Capítulo 5. Naquele tempo, ninguém em casa sabia que José Dias não era médico de verdade. Só eu descobri por acaso, num dia em que estava escondido perto da janela da sala de jantar. Ouvi tudo. Ele confessava a meu pai que só estudou homeopatia por conta própria, mas que não tinha diploma algum. Meu pai ouviu em silêncio e ao final disse apenas: fique tranquilo, José Dias. O importante é que o senhor ajudou quando mais precisávamos. Foi assim que ele continuou com a gente, mesmo depois da morte de meu pai. Minha mãe, que era de alma generosa, deixou claro que ele sempre teria um lugar conosco, e assim ele foi ficando, feito móvel antigo que, mesmo fora de moda, ninguém tem coragem de jogar fora. Aliás, depois que meu pai morreu, José Dias se tornou ainda mais presente e mais necessário. Era ele quem lia os jornais em voz alta para minha mãe, quem acompanhava as contas da casa, quem dava conselhos sobre tudo, desde o preço do café até a educação dos filhos. Era uma espécie de faz-tudo elegante que sabia ocupar espaço sem fazer barulho. Foi ele também quem me ajudou a aprender latim. Lembro bem das lições nas manhãs frescas do Engenho Novo, com o som dos pássaros ao fundo, e ele, com aquele seu tom solene, me ensinando as declinações. Rosa, rosai, rosai, rosam, rosa. Eu repetia sem entender muito, só para agradar. Às vezes, ele me elogiava com entusiasmo exagerado, como se eu fosse um prodígio. Noutras, ficava irritado por eu não decorar direito. Bentinho, você precisa de mais concentração. Um rapaz que vai para o seminário precisa dominar o latim como quem respira. Essas aulas de latim, na verdade, eram parte da preparação para me colocar no seminário. Minha mãe já tinha decidido, por causa de uma promessa feita antes de eu nascer. Disse que, se tivesse um filho homem, o entregaria à igreja. E como Deus atendeu, ela estava determinada a cumprir a promessa. Mas mesmo assim, não conseguia esconder o sofrimento da decisão. Tinha momentos em que eu via seus olhos marejados
gaguejarem, mesmo tentando sorrir. Minha mãe era daquelas pessoas que amam tanto que sacrificam os próprios sentimentos em nome de um ideal. Tio Cosme, seu irmão, era o oposto. Gordo, de fala grossa e costume de resmungar por tudo, achava um absurdo essa história de me mandar para o seminário. Promessa é promessa, sim, mas tem limite, Glória. Deixa o menino escolher o que quer da vida. Prima Justina, outra figura da casa, vivia no meio do fogo cruzado. Era discreta, meio seca, mas sempre presente nas horas difíceis. Quando o assunto do seminário vinha à tona, ela apenas dizia: cada um tem seu caminho, Deus sabe o que faz. José Dias, por sua vez, apoiava minha mãe, mas, como sempre, fazia isso de forma indireta, dizendo que era um dever nobilíssimo, que eu seria um grande sacerdote e que Deus me abençoaria com sabedoria e paz. Na verdade, ele via tudo como uma oportunidade de manter sua posição. Sabia que, se estivesse ao lado da vontade da patroa, garantiria sua permanência naquela casa. Eu, com meus 15 anos, não sabia bem o que pensar. Sentia o peso da promessa, o orgulho da família, a fé da minha mãe, mas, ao mesmo tempo, algo em mim gritava contra aquele destino. Eu não queria ser padre, não era medo, era simplesmente um chamado diferente que eu ainda não sabia nomear. E claro, havia Capitu, aquela menina de olhos misteriosos, filha do vizinho, que cresceu comigo, dividiu brincadeiras, segredos e agora começava a dividir meu coração. Eu não sabia exatamente o que era aquilo que eu sentia por ela, mas sabia que ser padre significava abrir mão dela, e só essa ideia me deixava com o peito apertado. Capítulo 6. Capitu. Sim, é hora de falar dela. Capitu era minha amiga de infância. Desde pequenos, vivíamos lado a lado. Nossos quintais quase se misturavam, separados apenas por um muro baixo. A gente se via todos os dias, inventava brincadeiras, estudava juntos, ria por qualquer coisa, e, sem perceber, foi se formando entre nós algo mais forte do que simples amizade. Ela tinha olhos que pareciam esconder o mundo, olhos escuros, levemente puxados, que nunca olhavam diretamente, mas atravessavam você. Eu mesmo só percebi isso bem mais tarde. Na época, só sentia um certo desconforto bom quando ela me encarava por mais tempo, como se estivesse me lendo por dentro. Capitu era esperta, inteligente, falava com convicção e não tinha medo de nada. Tinha uma certa audácia nos gestos, mas ao mesmo tempo era meiga com quem gostava. Sua presença era como uma brisa que refrescava e mexia as folhas, sem fazer barulho. Depois da conversa que escutei às escondidas, quando José Dias sugeriu que eu fosse logo para o seminário, antes que eu e Capitu nos envolvêssemos, eu fiquei perturbado. Não conseguia mais olhar para ela do mesmo jeito. Sentia que tudo estava prestes a mudar. Certa manhã, ela percebeu minha inquietação. Me puxou para o fundo do quintal, atrás do tanque, e perguntou, direta como sempre: Bentinho, o que aconteceu? Você tá diferente. Tentei disfarçar. Disse que era cansaço, que estava com sono, que nada demais tinha acontecido, mas ela não engoliu. Me conta, eu sei que tem algo errado. É comigo? Diante da insistência, contei tudo. Falei do seminário, da promessa de minha mãe, da conversa de José Dias e da ideia de nos separar. Ela ouviu sem interromper, seus olhos fixos nos meus, sérios como nunca. Quando terminei, ficou em silêncio por um instante. Depois respirou fundo e disse: Eles querem te tirar de mim. Essas palavras me atravessaram como uma flecha. Até então, eu não tinha pensado assim, com tanta clareza. Mas era exatamente isso, e a maneira como ela disse, com firmeza e dor misturadas, me fez perceber que Capitu também sentia algo forte por mim. A gente precisa fazer alguma coisa. Ela continuou. Você não pode ir para esse seminário. Não pode. Mas e minha mãe? E a promessa? A gente dá um jeito. Vai ver. Deus nem quer mais isso. Promessa antiga, Bentinho. Você nem tinha nascido. Eu queria acreditar. Queria muito. Mas tinha medo. Medo de desobedecer minha mãe. Medo de não cumprir o que parecia ser meu destino. E também medo de perder Capitu. Ela, no entanto, parecia decidida. Disse que já tinha um plano em mente, que a gente podia convencer José Dias a ficar do nosso lado. Ele era influente com minha mãe e sabia como dizer as coisas certas. Se ele mudar de ideia, sua mãe muda também, concluiu. Confesso que achei impossível, mas Capitu, com seus olhos que pareciam ver além, me convenceu.
Era como se ela soubesse que o futuro podia ser moldado com vontade. Nos dias seguintes, começamos a trabalhar nisso. Ela passou a tratar José Dias com mais atenção, a elogiá-lo, ouvir suas histórias exageradas com sorrisos e suspiros. Às vezes até chamava ele de nosso protetor, coisa que deixava o velho vaidoso como um pavão. E pouco a pouco, José Dias foi amolecendo. Já não falava tanto sobre o seminário, nem fazia aqueles discursos inflamados sobre a vida sacerdotal. Começou a hesitar, a parecer em dúvida. Eu observava tudo em silêncio, admirado com Capitu. Ela parecia jogar xadrez com o destino, antecipando cada movimento. Eu, por outro lado, me sentia um peão, mas um peão apaixonado. Foi nessa época que percebi com clareza que estava apaixonado. Não era mais uma amizade de infância, não eram só brincadeiras. Eu queria estar com ela o tempo todo, sentia saudade quando ela saía, me alegrava só de ouvir seus passos, e acima de tudo, tinha medo, medo de ir para o seminário e perder Capitu, medo de me afastar e ela seguir a vida sem mim. Foi então que tomei uma decisão, eu faria de tudo para ficar. Capítulo 7. Os dias passaram e o plano de Capitu começava a tomar forma. A cada manhã eu acordava com mais esperança. José Dias, que antes era o defensor número 1 da ideia do seminário, agora parecia hesitar. Ele ainda falava com minha mãe sobre a grande missão sacerdotal, mas sem o mesmo entusiasmo. Algo nele havia mudado. Talvez influência da vaidade, talvez o charme irresistível de Capitu. Capitu, aliás, seguia com seu teatro discreto. Sorria para ele, elogiava suas palavras, dizia que o achava culto e profundo, até pedia conselhos sobre leituras e filosofia. José Dias, vaidoso como era, se derretia. Um dia, depois de um desses encontros no quintal, ele me puxou de lado. Capitu é muito sensata para a idade. Vai ser uma mulher notável. Sempre achei isso, respondi com um sorriso tímido. Mas você, Bentinho, já está preparado para abrir mão dessas companhias? Fiquei em silêncio. Ele me encarou por alguns segundos, deu um leve suspiro e seguiu para dentro da casa. Naquele momento, percebi que algo estava funcionando. Era uma batalha silenciosa e nós estávamos vencendo. Enquanto isso, minha mãe continuava com seus preparativos. Já tinha falado com o padre da paróquia, que se prontificou a escrever uma carta de recomendação. Ela olhava para mim com ternura e um certo orgulho triste, como se já visse a batina nos meus ombros. Mas eu não conseguia corresponder ao seu entusiasmo. Sempre que ela falava do seminário, meu coração apertava. Pensava em Capitu, em nossos planos secretos, nos sorrisos cúmplices, nas promessas que começávamos a fazer um ao outro sem usar palavras. Capitu era agora o centro dos meus pensamentos. Tudo nela me encantava, o jeito firme de falar, a maneira como ela mexia no cabelo distraidamente, até o modo como cruzava os braços quando queria ser levada a sério. E os olhos, aqueles olhos que pareciam ver dentro de mim, que me deixavam nervoso e feliz ao mesmo tempo. Cheguei a escrever um bilhete para ela, escondido, dobrado várias vezes, com apenas uma frase: "Não vou ser padre." Entreguei durante uma brincadeira no quintal. Ela leu rápido, escondeu no bolso e me olhou com um brilho que nunca vou esquecer. Aquele olhar dizia tudo. Ela acreditava em mim. Mesmo assim, eu sentia medo. José Dias ainda era uma incógnita. Apesar da mudança de comportamento, ele não tinha declarado apoio abertamente. Era como se estivesse em cima do muro, esperando para ver quem ganharia a batalha. Capitu, por outro lado, seguia firme. Um dia, me disse baixinho: "A gente vai vencer, Bentinho. Eu tenho certeza." "Como você pode ter tanta certeza?" "Porque você me ama, e quem ama, luta." Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim o dia todo. Pela primeira vez, senti que aquele sentimento tinha nome: amor. Eu amava Capitu, e mesmo sem entender completamente o que era o amor, eu sabia que ele era mais forte do que qualquer promessa feita antes mesmo de eu nascer. Mas, como tudo na vida, a história estava prestes a mudar. As forças que jogavam contra nós não descansavam, e um novo capítulo da nossa luta se aproximava.